Então, nós vimos, né, na aula passada, nós encerramos ainda uma parte lá dos tributos, né, do imposto, nós falamos sobre o ISS, e aí entramos aqui na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, falamos da moratória, falamos do parcelamento. Tá? Hoje, né, falaremos, né, do depósito integral, do recurso e processo administrativo e da liminar em mandado de segurança ou a tutela antecipada em ação ordinária, e a gente vai ver que diacho todo, né, são esses nomezões aqui. Bacana. Então, vamos avançar. Moratória, parcelamento, depósito integral. Né? Então, vejam lá, está prevista essa possibilidade no artigo 151, inciso 2º do CTN, tá? Do Código Tributário Nacional. O que acontece, né, pessoal? Você pensa assim, bom, a administração pública vai me cobrar o tributo, tá? Vai me cobrar lá, digamos que eu deixei de recolher o ICMS, minha empresa não recolheu, e a administração pública veio cobrar, né? Então, a Fazenda Estadual, ela veio cobrar de mim esse ICMS, me mandou lá uma notificação. E daí quando você fala em depósito integral, parece esquisito, né? Porque você fala assim, bom, se eu fizer o depósito integral, paguei o tributo, né? Paguei tudo. Se eles falaram assim, olha, você está me devendo, a administração pública falou, você está devendo 20 mil reais aqui em ICMS, não recolhido. E aí você pega os 20 mil reais e fala, não, tá aqui, né? E deposita o valor integralmente. Tá? Parece que é pagamento, mas não é. Tá? O depósito integral não é pagamento do tributo. Tá? Você vai fazer esse depósito, tá, para suspender a exigibilidade do crédito, porque provavelmente você vai discutir, né, esse tributo, essa incidência. Né? Você vai lá discutir se a base de cálculo foi correta, se a alíquota aplicada foi correta, alguma coisa você vai argumentar, alguma coisa você vai tentar demonstrar lá para, né, ou pelo menos reduzir o valor, né, do tributo, ou, né, no fim das contas, pelo menos ter um parecer da administração pública sobre o caso. E aí você pode fazer por meio do depósito integral. Só que, tá, tem um outro porém aqui. Quando você impugna, né, o lançamento do tributo, então vem lá essa notificação, pague, né, o tributo, 20 mil reais de ICMS. E aí você tem sempre aquelas duas possibilidades. Primeira, pagar o tributo. Segundo, impugnar a cobrança desse tributo. E recurso que eu falei que você tem contra a administração pública. Vou reclamar, falar que a base de cálculo está incorreta, a alíquota aplicada foi incorreta, né, o valor, às vezes, vem com erro material. Né, eles deviam colocar 2 mil reais, colocaram 20, colocaram um zero a mais. Tá? Difícil acontecer? Difícil, mas acontece, pode acontecer. Tá? E aí você vai ter que impugnar isso. Tá? Você vai ter que discutir isso. Quando você vai se defender, né, quando você resolve impugnar ao invés de pagar, tá? A impugnação, a própria impugnação, ela é causa para suspender a exigibilidade do crédito. Tá? Só que, se você não deposita o valor integralmente, continuam correndo juros. Tá? Então, vai ter juros de mora. Se você tinha que recolher o tributo, né, até o dia 30 de janeiro, por exemplo, né, ou apresentar lá a sua impugnação. Você apresenta a impugnação, e aí a administração pública vai ter um prazo para responder essa impugnação. Aí é um prazo grandinho. Dependendo, né, chega lá no fim, eles definem para você que não, tá tudo correto, você que errou, esse seu argumento é inválido, etc. Né, encerra a sua defesa nessa esfera administrativa. Você sempre pode ir discutir depois na justiça, tá? Sempre tem essa. Inclusive, tá, pessoal, você pode ir direto discutir lá no Poder Judiciário essa cobrança. Tá? Só que, tá, se você perder esse recurso, essa demanda, essa reclamação, essa impugnação,
Aí, a hora que você tiver que pagar o tributo, né, já que você reclamou e perdeu, né, o seu argumento não prosperou, esse valor vai ser corrigido, tá? Vai ser aplicado os juros. A correção monetária é sempre devida, né? Sempre é devida. Agora, os juros, né, vão correr, tá? Desde lá do dia 30 de janeiro, que era o seu prazo, até a data do pagamento, que vai acontecer depois que a administração pública te mandar a negativa, lá, né? Negando a sua impugnação, o seu recurso. E aí, se passaram, por exemplo, 2, 3, 4 meses, né, vai ter uma correção aí de juros. Se você realiza o depósito integral, esses juros não correm. Você fala, olha, administração pública, está aqui o dinheiro, mas eu quero discutir esse negócio aí, que eu acho que está incorreto. Aí, se no fim das contas você perder, né, essa impugnação, não vai incidir esses juros, tá? E aí a administração pública simplesmente levanta esse valor, tá? Pega o dinheiro. E aí você extingue a obrigação trabalhista, a obrigação tributária, perdão. Então veja, né, aqui, pessoal, tem que diferenciar suspensão da exigibilidade com extinção do crédito. Extinção acabou, né? Não se discute mais, não tem discussão. A suspensão, ele está suspenso. Né? Então, pense, né, que na linha do tempo ali da cobrança do crédito tributário, né, a hora que você impugna, a hora que você reclama, faz o depósito integral do valor, você suspende a possibilidade dessa cobrança, até que se decida se é válido ou não a sua cobrança. Então, a suspensão, você imagina que algo foi suspenso, foi levantado, você levantou, tirou do caminho, tirou da trilha. A hora que acaba, né, a suspensão, a hora que vem lá a decisão, por exemplo, da administração pública, dizendo, não, você deve sim o tributo, você tira da suspensão e coloca no chão de volta, coloca na trilha de volta, ele volta a andar. Na extinção, toda a relação jurídica acaba. Então, quando você paga o tributo, extinguiu o crédito tributário. Agora, quando você faz o depósito integral, você suspende a exigibilidade do crédito. A administração pública, naquele período, tá? O prazo de pagamento era dia 30, você fez o depósito integral e impugnou. Você não pagou nesse prazo. Né? Daí passaram a 6 meses e nada da administração pública te dar um retorno. Nesse prazo, entre janeiro, né, e até esses 6 meses, vai dar lá junho ou julho, praticamente julho, né, eles não podem inscrever seu nome na dívida ativa, nem ingressar com uma ação de execução lá na Fazenda Pública, né, porque está suspensa a exigibilidade do crédito. Beleza. Se no fim, né, você vence, tá? Você vence, a administração pública fala, realmente, né, foi um erro aqui, não devia ter cobrado isso de você, ou você fala, já paguei, a administração pública, está aqui o recibo, né, tá aqui o comprovante de pagamento. A administração pública vai reconhecer isso e você levanta o dinheiro de novo, tá? Você retira esse valor. Tá? Quando a gente fala levanta o valor, né, não sei se vocês já usaram esse termo aí dentro da contabilidade, mas levantar o valor é sacar, né, resgatar o valor. E aí você resgata esse valor. Muito bem. Tá? Vejam que esse valor depositado, ele não pode ser utilizado para pagamento de outros tributos que você deva. Tá? Então, o Estado está te cobrando lá ICMS e o município está te cobrando o ISS. E aí, você faz o depósito integral desse valor lá na cobrança do ICMS para discutir. E o município está te cobrando o ISS ainda. E aí você, né, perde, não, perdão, você vence lá a discussão com relação ao ICMS. A administração pública perdeu. O que você vai fazer? Você vai levantar esse valor. Não pode o município chegar e falar assim, opa, ele depositou dinheiro aqui. E ele está devendo ISS. Já que ele depositou dinheiro, vamos pegar esse dinheiro aqui para o ISS.
Tá? Isso não pode ocorrer. O valor ele não pode ser destinado a outros tributos. É só aquele que você está impugnando. Tá? Não se transfere. Essa modalidade pode acontecer em processo judicial, pessoal, tá? Mas aqui eu estou falando em off, não com relação à disciplina, mas em outros processos. Então, por exemplo, né, se você tem uma ação de execução da Fazenda Pública, né, então você devia pagar o ICMS e não pagou, não impugnou, não reclamou, mas não pagou. A administração pública te processa. Né, entra com ação de execução perante a vara da Fazenda Pública. Vai te cobrar lá aqueles 20 mil reais que eu tinha usado de exemplo. Beleza. E aí você não está pagando, e o processo está tramitando, e o juiz está procurando seus bens e vê que você não tem bens nenhum, não tem nada no seu nome. Aí, né, o procurador lá da Fazenda, né, o procurador é o advogado, né, lá da Fazenda, da administração pública, ele descobre que você tem um processo, né, de indenização, por exemplo. Você sofreu um acidente de trânsito e está pedindo indenização, né, por danos morais, sei lá. E aí você ganhou 10 mil reais nesse processo. Existe um tipo de recurso processual que se chama penhora no rosto dos autos. Tá? Então isso é off da matéria, só explicando para vocês que isso é uma possibilidade, pode acontecer, então, né, fica atento aí para a vida de vocês. A penhora no rosto dos autos, pessoal, é assim: se lá no processo da execução você está devendo dinheiro, não estão achando patrimônio para cobrar de você aquela dívida, e em outro processo judicial você tem algum direito de crédito, alguma coisa para receber, naquele processo da execução, eles podem fazer um bloqueio já lá na fonte do outro processo. Se eventualmente você for receber algum valor nesse outro processo, ele já é transferido para o primeiro processo, para pagar essa outra dívida. Tá? Então você é credor em um processo e devedor no outro. Aquilo que você receberia como credor em um, aproveita para o pagamento do outro. Tá? Então, é uma possibilidade de ocorrer. Não é igual aqui no depósito integral, tá? Porque aqui a gente não está falando em depósito integral. Tá? Quando eu falo em processo, penhora no rosto dos autos, não tem nada a ver com esse depósito integral aqui que suspende a exigibilidade do crédito. Então, só para vocês saberem, porque eu acho que isso é uma informação útil. Muito bem. O depósito ele também suspende a exigibilidade do crédito, mesmo se você depositar ele judicialmente numa ação preventiva. Né? Então, o que pode acontecer? Você prevendo que a administração pública vai te cobrar um tributo, ele vai realizar um lançamento de maneira equivocada, tá? Por qualquer questão contábil lá, né? Você realizou o preenchimento dos livros, fez a declaração, e mesmo assim sabe que a administração pública vai vir te cobrar de maneira equivocada. Você já está esperando aquilo. Você sabe que vai vir. Você pode entrar com uma ação judicial preventiva, antes mesmo da administração pública vir falar alguma coisa, depositar o valor desse tributo incorreto nesse processo judicial, tá? Porque você vai ter que discutir com a administração pública, demonstrar que você está certo, etc. E isso também suspende a exigibilidade do crédito. É meio óbvio, né? Porque se você faz o depósito administrativo depois do lançamento, suspende, poxa, antes do lançamento também vai suspender. Né? Eles não vão poder inscrever seu nome na dívida ativa nem entrar com uma ação de execução ainda, porque vai ter um processo judicial para discutir esse lançamento já ajuizado. Tá? Não é tão comum assim se usar, mas tem essa possibilidade. Tá? É uma ferramenta que a empresa, o empresário ou quem está empreendendo e pagando tributos tem. Beleza? Um exemplo, né? Como eu tinha dito, que aqui no estado do Paraná, às vezes, na hora de fazer lá o imposto de transmissão causa mortes, né, só tem um imóvel do falecido e ele só tem um herdeiro que vai morar naquele imóvel, e o estado do Paraná tem uma isenção. Ele fala, olha, se é o único imóvel, né, por herdeiro, e ele vai servir de residência para esse herdeiro, não paga o ITCMD. Aí você já, espertinho,
né? Sabendo que não vai ter o dinheiro para pagar o ITCMD já de cara, e sabendo que tem essa isenção, você pode ajuizar uma ação preventiva, falando, olha, excelência, vai acontecer isso, eu vou herdar esse imóvel, tá? O tributo, né, poderia ser esse aqui, né, eles vão querer me cobrar tanto, mas eu estou abarcado por uma isenção, porque eu sou o único herdeiro, ou sou o herdeiro e vou morar no imóvel que foi deixado pelo decujus, pelo falecido. E aí o juiz já decide lá e fala, olha, administração pública, quando tudo isso acontecer, você não pode cobrar o ITCMD dessa pessoa. Então é mais raro de acontecer. Por quê, né, pessoal? Porque não é da cultura brasileira a prevenção, em todas as searas. Tá? Em nenhuma delas é cultura a prevenção. Então, vejam, né? O inventário, mesmo com o exemplo que eu dei agora, né? Quando a pessoa falece, tem que ser feito o inventário, geralmente é por falta de planejamento e organização. Né? Porque se é feito um testamento, né? Ou às vezes, eu já vi isso, né? As pessoas montam uma empresa familiar, colocam todo o seu patrimônio nessa empresa e no contrato social já define, né? Os sócios daí são os outros membros da família. E dentro desse contrato, eles definem de quem vai ser o quê quando a pessoa falecer. A pessoa falecer, os bens são da empresa, não são mais da pessoa. É muito mais fácil de dividir o patrimônio, né, do que num inventário, por exemplo, que vai dar briga lá. Depois que a pessoa faleceu, aí os herdeiros vão brigar, né, para ver quem fica com o quê. Então, prevenção tem várias soluções que são muito mais baratas, preventivas, né, que causam muito menos dano, caso algo, né, negativo possa vir a acontecer, mas não é uma cultura. Então, é muito difícil o pessoal utilizar, mas saibam, tá, que tem essa possibilidade. Muito bem. Só um minutinho, pessoal. Ok, desculpa, voltei. Então, beleza. Depósito, tá? Um ponto importante sobre depósito, né, que pode acontecer às vezes, hoje em dia já é mais difícil, mas é o seguinte, a administração pública vinha e falava assim, olha, se você quer impugnar o tributo, você quer discutir se ele pode ser aplicado ou não, você tem que depositar o valor primeiro. Ou, às vezes eles falavam assim, deposita aí 30% do valor do tributo. Né? Então, eu estou te cobrando 20 mil. Vai ficar ruim a conta para mim. Né? Tô te cobrando 30 mil. Pronto, facilita, né? Para falar em 30%. Você vai ter que depositar, tá? Aí 9 mil reais para você poder discutir se está certo ou não o tributo. Aí eles colocavam isso como requisito, tá? Como pressuposto. Se não depositar antes, não discute. Tá? E aí, pessoal, isso tá mesmo no processo judicial também não pode, aí vem a súmula vinculante do STF dizendo, tá? É inconstitucional a exigência de depósito como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Tá falando em ação judicial aqui, tá? Mas vejam que lá no procedimento administrativo, naquela impugnação que você faz direto na Receita, também não pode exigir depósito, tá? Então, o depósito ele vai servir para quê? Só para afastar juros de mora, caso você perca essa impugnação. Tá? A administração pública levanta o valor sem cobrar a diferença de juros. Tá? Muito bem. Então, pensando assim, né? Você recebeu lá a notificação de um tributo, entrou com uma ação
judicial e fez o depósito integral já no processo. Tá? Você nem quis ir discutir da forma administrativa, né? Direto na Receita. Você já resolveu entrar com uma ação judicial. Beleza. Estou passando isso, né, porque é previsão legal aqui. Se esse processo, pessoal, for julgado sem resolução do mérito, tá? E aí aqui é mais uma preocupação do advogado do que do próprio cliente ou do próprio contador, tá? Mas é para vocês saberem que isso pode ocorrer. Tá? Então, se o processo é julgado sem resolução do mérito, não pode ser levantado o valor já é transferido para a administração pública. Ah, professor, mas que diacho é resolução do mérito? Tá? Então, veja, pessoal, o mérito do processo é o assunto principal discutido no processo. Então, quando você entra com uma ação judicial para discutir lá a cobrança de um tributo, você vai ter um motivo, né? Você vai alegar algo. Então, vai dizer assim, olha, a base de cálculo utilizada para a cobrança desse imposto está incorreta, não é essa. Tá? A matéria de mérito vai ser a discussão, se é ou não é essa a base de cálculo. Você vai dizer que não, a administração pública muito provavelmente vai dizer que sim, vão todos apontar os argumentos e o juiz vai julgar isso. Ele vai olhar e falar, olha, no caso está com razão, né, o contribuinte, não é essa a base de cálculo. Aí julgou o mérito, ele resolveu aquilo que você está alegando, aquilo que é matéria de discussão principal dentro do processo. Agora, sem resolução do mérito, é porque o processo acabou por algum problema, alguma questão processual. Como que isso funciona? Acho que eu trouxe o artigo aqui. Aqui tem um artigo, tá, pessoal? Isso aqui é a lista de quando que o juiz decide o processo, quando que o juiz ele acaba com o processo. Quando fala resolução, é porque resolveu, acabou o processo. Mas ele não resolveu o mérito, ele não discutiu o problema central. O processo acabou por uma questão diferente, uma questão processual. Então vejam lá. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Então, quando você vai fazer o primeiro pedido, o pedido inicial, você tem que cumprir requisitos. Tá? Por exemplo, um dos requisitos que tem que ser cumprido é colocar no processo o valor da causa. Você tem que definir qual é o valor da causa, dizer quanto vale aquele processo, quanto que você está discutindo nele. Quando falta esse dado, o juiz ele chama o advogado, né? Ou se você estiver advogando, se você estiver sem advogado, porque lá no juizado especial, por exemplo, tem essa possibilidade. Você pode atuar em processos que não tenham valor superior a 20 salários mínimos. Você não precisa de advogado, você pode ir sozinho lá. E aí o juiz te chama, você esqueceu de colocar o valor da causa. Aí o juiz fala assim, advogado, ou fulano, senhor, né? Você esqueceu de pôr o valor da causa. Coloque o valor da causa sob pena de indeferimento da petição inicial. Ele vai indeferir o que você fez. E aí você não vê essa intimação, você não se atenta, esquece de colocar, não coloca o valor da causa. Esqueceu, passou batido. O próximo passo do juiz será indeferir a petição inicial. Daí vai vir a decisão dele lá. Né? Sentença. Né? Vai vir uma sentença. Vou falar. Julgo extinto processo sem resolução do mérito, não resolve o mérito, por falta de elemento necessário da petição inicial, por isso indefiro a petição inicial, com base no artigo 485, inciso 1º. E aí, se você fez o depósito integral do valor do tributo para discutir aquele tributo, mas deu esse problema aí no processo, você perde o valor do depósito, já é transferido para a administração pública e dado como quitado o tributo. Perdeu a sua chance de discutir a dívida. Tá? E aí tem todas essas possibilidades. Não vamos analisar uma por uma, mas todos esses incisos aí do artigo 485 podem ocasionar isso. Então, cuidado, tá? Ingressar com a ação e fazer o depósito integral, tá? Também só tem o mesmo efeito de tirar os juros lá no fim, caso você perca. Tá? Então, às vezes, tem que ponderar se os juros vai ser tão relevante assim para você fazer o depósito integral desse valor. Tá? Às vezes, na mão de um bom empreendedor, né,
esse valor do tributo discutido, ele rende mais, né, na mão lá do empreendedor do que dentro do processo para afastar os juros. Fala, bom, se no fim das contas tiver que pagar os juros do tributo, esse dinheiro aqui eu consigo, né, multiplicar ele no sentido de pelo menos cobrir esses juros e ainda lucrar alguma coisa. Então é melhor não depositar. Tá? E aí é uma análise mais objetiva, né, que envolve um risco também, mas é sempre uma possibilidade. Legal. Então, né, depósito integral. Vencido. Depositou o valor integral, suspende a exigibilidade do crédito, fica parado lá até decidir se você tem razão ou não na discussão. Se você tiver razão, você pega esse dinheiro de volta. Se você não tiver razão, esse dinheiro é usado para pagar o tributo. Tá? E aí não incide juros de mora. Muito bem. O recurso, o próprio recurso administrativo, ele também suspende a exigibilidade. Então, você não precisa depositar o valor. Não é obrigatório. Tá? Só o fato de você, né, quando recebe a notificação lá, olha, está devendo imposto de importação, valor tal. E aí você impugna, você discorda, falar de administração pública, é o seguinte, você está me tributando, dizendo que o valor aí da base de cálculo faz com que eu incida no imposto de importação, que deu $72, a minha compra mais o frete mais o seguro. Mas essa sua resolução, que diz que o valor máximo é $50, é inválida, porque existe um decreto, né, que estipula que o valor é de $100, não de 50. Então está errada a sua base de cálculo. Tá? Quer dizer, pelo valor não incide, o decreto tem valor maior do que a resolução. Beleza. Quando você faz essa impugnação, suspendeu a exigibilidade. Eles já não podem mais te inscrever em dívida ativa, nem entrar com a ação de execução. Mas você não precisa depositar o valor do tributo. Tá? Já vimos isso. Aí, pessoal, né, você tem um prazo para a defesa administrativa. Tá? Se for no âmbito estadual e municipal, o prazo é de 15 dias. Tá? Isso está previsto lá na lei do PAF, tá? Processo Administrativo Federal. E se for a defesa na esfera federal, então contra a Receita Federal, Fazenda Pública Federal, é de 30 dias. Problema, 30 dias. Úteis ou corridos? O que é o mais próximo que nós temos para usar uma comparação? Porque a lei do PAF fala 30 dias e 15 dias. E aí, é corrido ou é útil? Como o nosso Código de Processo Civil, tá? Então é o que nós temos mais próximo de procedimento previsto, né? Esse código prevê que os prazos, vejam, no processo civil, né? Na ação judicial que discute matéria civil. Não tem nada a ver com direito tributário a princípio, mas vejam como tem essa conversa. Eu falei lá no começo, né, da disciplina, né, que o direito tributário ele se vale de definições de várias áreas do direito. E aqui, para você definir se é dias úteis ou dias corridos, você vai usar uma matéria de fora do direito tributário, que é do processo civil. Como ele diz que os prazos correm em dias úteis, os prazos para essa apresentação de defesa também ocorrem em dias úteis. Tá? E aí, a lei do PAF também prevê que a administração pública tem 360 dias, tá, para decidir a sua impugnação. Então, praticamente um ano, mas é dia útil ou é dia corrido? É dia útil. Então, pode ser que eles demorem muito para te dar uma resposta, incida bastante os juros lá na sua impugnação, né? A hora que termina, você perde, vai incidir os juros. Tem, então às vezes o depósito pode ser uma boa ideia. Né? Muito bem. Então tem um prazo bem grande aí a administração pública para decidir. Tá? Um ponto interessante, né, já que temos uma lei federal, né, que tem status de lei ordinária, né, o PAF, ele é uma lei
ele é um decreto, né? Só que ele tem status de lei ordinária, está aqui, né? Então, se ele é uma lei ordinária federal, ele não pode ser contrariado por nenhuma norma estadual ou municipal. Logo, então nenhuma norma que é criada, né, se vocês forem pesquisá-la, quero saber sobre ISS, vou pesquisar a lei aqui de Curitiba, né, a lei complementar de Curitiba lá que fala sobre ISS. E aí, alguns dos artigos lá vai fazer uma previsão, por exemplo, que retira essa suspensão nas impugnações. Tá? Então você fala assim, eles colocam na lei complementar. Só um pouquinho, pessoal. Então, perdão. Eles não podem fazer previsão, né, na lei municipal, por exemplo, de que a impugnação não vai suspender a exigibilidade do crédito. Tá? Porque fala assim, não, mas a competência do ISS é do município. É ele que vai legislar sobre, é ele que vai criar a norma. Beleza, mas ele não pode criar nenhuma norma contrária à legislação federal, que preveja, né, essas regras gerais. Então, isso não pode. E segundo, também não pode exigir depósito ou arrolamento de bens. Eu vou falar disso. Tá? Então, fala assim, não, aqui em Curitiba, para você impugnar a cobrança do seu ISS, você tem que fazer um depósito, né, de 30%, como eu tinha falado antes, 30% do valor do tributo para poder impugnar. Tá? Não pode. Isso é ilegal, seria, né, contrário à lei federal. Ou arrolamento de bens. O que é o arrolamento de bens? É você demonstrar para a administração pública que você tem bens o suficiente para arcar com a dívida tributária. Então, eles estão te cobrando lá 30 mil reais de imposto, né, de ISS. Tá? Se você quiser fazer, por exemplo, um depósito integral, você faz um arrolamento de bens. Você tem um imóvel no nome da sua empresa, por exemplo. Né? Você arrola o imóvel como bem. Fala, olha, está aqui. Né? Eu tenho dinheiro para pagar esse tributo, é um imóvel no meu nome. Deixa ele como garantia lá. Tá? E aí, quase, né, praticamente ele tem valor, né, patrimonial. Só não está convertido em pecúnia, em dinheiro, mas ele tem valor. Então, a administração pública também não pode exigir que você arrole algum bem. Fala, não, né, deposite o valor ou arrole bens, demonstre que você tem bens suficientes para pagar o tributo, senão não pode impugnar, não aceitamos a impugnação. Tá? Não pode. Muito bem, então não esqueçam disso, tá? Porque isso às vezes gera algum atrito. Beleza. Vejam lá o que diz a súmula vinculante 21, tá? Parecida com a outra, né? Dizendo que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, veja, está falando recurso administrativo, não está falando só tributário, não é só na esfera tributária. Tá? Lá, por exemplo, do Detran, quando você sofre uma multa, que você recorre ao Detran, depois lá ao JARE, etc., também é um processo administrativo. Então, o Detran também não vai poder exigir e falar assim, olha, a multa foi de R$180. Então, para você discutir essa multa, você tem que depositar a multa ou arrolar bens, né, no valor da multa. Não pode, tá? A súmula vinculante aí do Supremo. E também a súmula 373 do Superior Tribunal de Justiça. Diz lá, é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Quase, né, no mesmo sentido aí da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, não caiam nessa. Muito bem. E aí, por último, pessoal, né, o que pode suspender a exigibilidade do crédito, tá, são essas duas coisas aqui que estão muito mais atreladas para o universo do advogado, né, do universo jurídico, do que para contábeis. Né? Então, seria liminar em mandado de segurança. Espera que está passando uma moto aqui. Liminar no mandado de segurança ou uma tutela antecipada em ação ordinária.
Tá? Então está previsto isso no artigo 151, inciso 4 e 5 do CTN. O que é uma liminar em mandado de segurança? Bom, um mandado de segurança, pessoal, é uma ação judicial, é um nome de um tipo de ação judicial que é impetrada, que é ingressada contra um ato arbitrário da administração pública. Tá? Então, quando você vai, por exemplo, se inscrever num concurso público, e aí você se declara como afrodescendente, e a administração pública vem e fala, não, você não é. Vai apresentar os argumentos do porquê não diz que você não é. É uma decisão arbitrária da administração pública. Que recurso você tem contra esta decisão? Um mandado de segurança. Você vai lá apontar. Juiz, tem uma autoridade coatora, no caso, é sempre na figura do chefe do poder executivo. Então, por exemplo, no caso de concurso público, se é um concurso público municipal, por mais que tenha sido o seu José lá da recepção do negócio que falou para você que você não tinha direito, a ação você vai ingressar contra o prefeito. E quem vai responder lá é a advocacia pública. Pessoal, vou dar um alerta para vocês, está começando uma chuva de granizo aqui. Já escutei umas trovoadas. Se sumir tudo, apagar tudo, é porque acabou a eletricidade aqui. Pode acontecer, tá? Esperamos que não aconteça, mas se ocorrer, já sabem, se eu sumir, sabem o que aconteceu. Aí também eu consigo, acho que avisar para vocês pelo Teams no celular, talvez eu consiga até voltar pelo telefone ali para concluir a aula. De qualquer maneira, né, fica avisado. Beleza, então mandado de segurança é isso, né? Uma ação contra um ato abusivo, uma decisão arbitrária de alguma autoridade pública. Você entra com essa ação para discutir isso. Beleza. Liminar, tá, é tudo aquilo que é decidido antes, né, da outra parte ser ouvida. Então você antecipa uma decisão. Então você fala para o juiz assim, olha, a administração pública fez isso, tá? Eles estão me cobrando esse tributo aqui. E está errado, você ingressa com um mandado de segurança, porque às vezes eles estão ameaçando já o seu direito. Né? Falando, olha, eles estão ameaçando expropriar, desapropriar minha casa. Né? Saiu lá uma decisão, inclusive, da prefeitura. Daí você ingressa com um mandado de segurança e pede uma liminar, fala, juiz, olha, antes mesmo de ouvir eles, já me dá uma decisão aqui. É uma decisão provisória, tá? Ela não vai valer para sempre. Mas o juiz ele vai ter que decidir de cara. Tá? Ele pega o processo e decide. Isso é quando tinha um professor meu que falava assim, né? Você tem que pensar se a situação está ardendo. Se está ardendo, você pede uma liminar. Tá? Porque tem que resolver para ontem. Pensa naquele caso de cirurgia, vida ou morte, o plano de saúde está se negando a pagar, você não tem dinheiro, o SUS está sem fila, você vai morrer, e você tem o plano de saúde, mas você sai correndo, entra com o processo. Né? Nesse caso não seria um mandado de segurança, mas uma ação ordinária seria, mas você vai pedir uma liminar. Vai falar, juiz, decide logo, sem ouvir a outra parte. Aí o juiz ele decide em sede liminar. Ele fala, olha, realmente, olhando, tá? Aqui o caso parece que realmente você tem esse direito. Então, já decide, fala, faz a cirurgia. Aí realiza a cirurgia lá. Depois o processo continua, pode ser que chegue no fim e o juiz fale, olha, eu dei a decisão liminar, mas você não tinha direito. Consegue comprovar lá, o plano de saúde comprova que você não tinha o direito. Aí a cirurgia já foi feita, você está salvo, mas você vai ter que indenizar o plano, vai ter que pagar depois de alguma maneira. Tá? Mas a ideia da liminar é essa, é algo que está ocorrendo, né, urgente, precisa ser resolvido. Ela tem requisitos, tá? Então aqui tudo que eu estou falando, pessoal, da liminar, também se aplica para a tutela antecipada. Tá? É a mesma coisa. Ela tem 2 requisitos, tá, que você tem que mostrar para o juiz para ele poder acatar e decidir de uma vez. Tá? Você tem que demonstrar para ele, né? Eu vou usar o termo em latim e já explico. Então, fumus boni iuris, tá? Que traduzido é a fumaça do bom direito, é uma coisa
vamos dizer, quase filosófica dentro do direito, né? Mas é aquela fumaça, é uma coisa etérea, mas que você consegue enxergar. Você não consegue definir exatamente a sua forma, mas você enxerga aquilo. Você fala, putz, parece mesmo, né? Parece que você tem esse direito. Você fala, olha, eu tenho o plano de saúde, tá dizendo aqui que cobre cirurgia, e eles estão falando para mim que nesse anexo, sei lá o que, do contrato não cobre, mas eu tenho certeza que cobre. Aí o juiz olha aquilo e ele fala, putz, parece que você tem esse direito. Eu não consigo agora colher provas, ouvir o plano de saúde, colher toda a documentação necessária, mas parece que você tem esse direito. Tá? Então, fumaça do bom direito. O teu pedido faz sentido, né? Não é algo absurdo. Né? Então, eles falam em verossimilhança. O que é isso? Tem aparência de verdade, parece verdade. Tem que parecer muito verdade. Né? Não é aquele caso que você fala, professor, dá um exemplo que não tem aparência de verdade a alegação. Você fala assim, olha, eu comprei um carro na concessionária, 0 quilômetro, dirigi ele até em casa, e a hora que eu cheguei em casa e abri o capô do carro, percebi que não tinha motor. Eu quero uma indenização por danos morais. O juiz vai olhar e falar, bom, vocês, né? Faz sentido essa alegação? Parece verdade isso? Como que você dirigiu o carro até em casa? Porque, assim, a argumentação lógica não bate. Né? Você fala, você está argumentando uma coisa que não faz sentido. Isso é inverossimilhança, falta de verossimilhança, falta de aparência de verdade. Então, o primeiro requisito para conseguir essas decisões antecipadas é a aparência da verdade, ou a fumaça do bom direito, né? Que parece que você tem direito, pelo que você está me dizendo. E o segundo requisito, tá, é o periculum in mora, né, que é o perigo da demora. Se o juiz não decidir esse troço agora, você ameaça perder o seu direito. Então, no caso da cirurgia lá, se o juiz não julgar, tá, eu não estou dizendo que ele vai acatar, estou dizendo que você tem a possibilidade de perder o direito. Esse é um dos requisitos, mas é um dos dois. Pode ser que realmente tenha perigo na demora. Caso o juiz não decida, você perca o direito. Mas às vezes a sua alegação não é verossimilhante, não parece verdade. Aí o juiz pode só decidir negando o seu pedido, mas ele vai ter que decidir, tá? Bem rápido. É o tipo de caso que você entra com a ação e sai correndo pro gabinete lá do juiz. Se for de madrugada, vai no plantão judiciário para tentar a decisão, tem que ser na hora. E aí tem que demonstrar esse perigo da demora. Se o juiz não decidir agora, você tem a chance de perder o direito. No caso da cirurgia, se não decidir já, a pessoa vai morrer se não fizer a cirurgia. E aí falar, né? Eu já falei o que é o mandado de segurança, então a liminar ou a tutela antecipada são essas decisões urgentes que têm que ser tomadas antes mesmo de ser ouvida a outra parte, tá? E aí, ação ordinária são as ações comuns, tá? Que não é mandado de segurança. O mandado de segurança é só aquela ação contra ato abusivo da autoridade pública. É uma ordem abusiva, um ato arbitrário de um órgão da administração pública. Nas ações ordinárias são ações comuns, qualquer ação. Né? Então, por exemplo, essa ação aí do plano de saúde, da cirurgia, etc., seria uma ação ordinária. Aí você pedir ela antecipada de urgência, em caráter de urgência. Tá? Muito bem. Então, tudo isso para dizer, né, que se você conseguir uma liminar no mandado de segurança ou uma tutela antecipada numa ação ordinária contra, né, alguma cobrança aí da Receita Federal, do fisco, suspende a exigibilidade do crédito. Tá? Também não pode mais cobrar. E aí vai até o fim do processo. Tá? Fica suspenso. Muito bem. Encerramos, então, suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tranquilo, pessoal? Né? O silêncio de vocês me assusta bastante, porque, né, na sala eu ainda consigo enxergar um monte de interrogação pairando assim na sala, né, as pessoas que já começam a olhar, né, para o horizonte, vejo que procurando Nemo, aí eu consigo às vezes resgatar, mas aqui eu dependo que vocês se manifestem, ou não, e lembrem que eu falei lá no começo, vocês ficam em silêncio,
Eu assumo que vocês entenderam, porque eu não posso nivelar por baixo e presumir que vocês não estão entendendo nada. Beleza. Eu sei que a matéria é densa, não é fácil, fiquem tranquilos com relação a isso, inclusive com fim de nota, essas coisas assim. Beleza. 8:02, temos 40 minutos para falar de direito penal. É pouco tempo? É pouco tempo, mas vamos até onde a gente conseguir aqui. Provavelmente eu vou pular bastante slide, tá? Aqui, né? Ignorem esse link para download de aula e trabalho, porque é de outra turma, tá? Mas aqui a aula sobre responsabilidade penal geral é a mesma, tá? A gente não fala nesse slide aqui sobre crimes contra a ordem tributária em específico, tá? Mas é sobre responsabilidade criminal. Tá? Beleza. Então, direito penal, né, pessoal? Agora nós encerramos essa matéria administrativa ali do direito tributário e vamos falar sobre responsabilidade criminal. Então, veja, né, quando você deixa de recolher um tributo ou você declara esse tributo da maneira equivocada, você vai sofrer, primeiramente, uma sanção, uma punição administrativa, que é a multa. Tá? Então, lá no âmbito do direito tributário, nesta parte da penalidade, você vai receber uma multa, uma sanção administrativa. Também existem algumas outras sanções administrativas, né? Por exemplo, você não poder renovar a opção pelo Simples Nacional, aquele regime tributário diferenciado, né, que facilita você pagar os tributos. Se você cometeu alguma falta, né, cometeu alguma infração, você perde o direito de participar do Simples, tá? Todo ano vão mudando as regras. Isso também é um tipo de punição, tá? Um tipo de sanção. Mas, para aquelas sanções mais graves, né, para as sanções que não são tão corriqueiras e leves, né, o direito tem uma outra solução, tá? Que é o direito penal. O direito penal, pessoal, então ele define, né, infrações penais e impõe penas, tá? E o que ele faz é proteger bens jurídicos, valores. Tá? Então, como exemplo, ali nós temos o patrimônio, né? Então, lá no crime de roubo, por exemplo, né? No crime de furto, o que está se protegendo? O patrimônio. No crime de homicídio, qual o bem jurídico eu estou protegendo? A vida. Tá? No crime de injúria, de calúnia, de difamação, qual é o bem jurídico que eu protejo? A honra. Tá? Os crimes contra a ordem tributária, o que eu protejo? Qual é o bem jurídico protegido? Tá? A ordem tributária, a ordem econômica. Tá? Então, o direito penal ele deve ser, eu não sei se eu coloco isso aqui no slide, tá? Mas ele deve ser a última razão. Tá? A gente fala que o direito penal é a última ratio. Quando todas as outras esferas do direito falham, o direito penal tem que entrar em ação, porque ele é a pena, né, o castigo mais severo que o Estado pode te dar. Tá? Ele pode tirar o teu direito mais caro, tá? Que ele consegue, no caso, né? Que é a liberdade. Tá? Tem pena de morte no Brasil? Tem. Tá? Então, eu geralmente pergunto, a gente fala sobre isso, mas não é o intuito aqui. Só para exemplificar, tem. Tá? Mas só em caso de guerra declarada. Então, se o Brasil declarar guerra e alguém cometer algum crime previsto lá no Código Penal Militar como crime contra a pátria, né, você pode sofrer uma pena de morte. Tá? Então, por exemplo, crime de traição à pátria, né, o desertor lá, aquele que foge, pode-se enfrentar lá o pelotão de fuzilamento. Mas estamos em tempos de paz, então não tem pena de morte. Logo, o direito mais caro que o Estado te tira é a liberdade. Muito bem, as penas elas são então corpóreas. Tá? Onde que você vai achar legislação criminal? Primeiro, a Constituição Federal vai falar um pouco sobre direito penal, né? Ela fala sobre tudo. No Código Penal estão previstos, né, a maioria dos crimes, tá? Mas não são todas, tá? Não estão previstos todos, e o Código de Processo Penal vai delimitar o processo penal. Tá? Ele vai dizer para você como que processa alguém criminalmente.
quantas testemunhas eu posso ter num processo, por exemplo. Né? Quanto tempo tem a polícia para concluir a investigação policial, lá, o inquérito policial. Isso tudo vai estar lá no Código de Processo Penal. Atentem que nem todos os crimes estão previstos no Código Penal. Tem um monte de crime previsto em tudo que é lei diferente. Então, por exemplo, lei de drogas, lei 11.343 de 2006. É uma lei específica sobre drogas, sobre porte para consumo, tráfico, e diversos outros aí. O Código de Trânsito prevê crimes, então lá, homicídio culposo na direção de veículo automotor, beber sob influência de álcool ou qualquer substância que altere as condições psicomotoras. Que mais? Aí temos a lei que prevê crimes contra a ordem tributária, Lei 8.137 de 90, pessoal. É uma lei específica para falar de crimes contra a ordem tributária. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Tem lá crimes contra a relação de consumo. Então, está espalhado na legislação o que é crime. Nós vamos falar na próxima aula um pouquinho mais sobre a Lei 8.137, que é a lei dos crimes contra a ordem tributária. Muito bem. Responsabilidade penal, então, é buscar responsabilizar alguém que tenha cometido um crime, que tenha violado um desses bens jurídicos que o direito penal protege. Então, violou a ordem tributária, vai receber uma sanção penal. Legal. Características da lei penal. Pessoal, vou passar rápido por isso aqui. Ela é exclusiva, então só a lei penal pode definir crime e impor pena. Então, por exemplo, o presidente da República, quando edita uma medida provisória, não é lei penal, ele não pode definir crime por medida provisória. É impossível, porque a própria legislação não permite. Outra característica da anterioridade. Então, nunca vai existir um crime sem que a lei o defina. É o princípio, nullum crimen, nulla pena sine lege. Não há crime, não há pena se não houver uma lei anterior que preveja esse crime. Então, se você fez algo hoje que você pode achar errado, mas não é crime, amanhã passa a ser crime, você não vai responder. Só pode responder por aquilo que já é definido como crime. Muito bem. Ela é uma norma imperativa e genérica, ela é obrigatória para todos, ninguém escapa. Ela é impessoal, não posso criar lei penal, crime, contra uma pessoa específica. Então, falar para você, vou criar uma lei aqui contra deixa eu ver quem está aí na aula, a Thaís. Então, a Thaís, se chegar atrasada, vai ser presa. A Carol, se sair antes do horário, vai ter que prestar serviços à comunidade, serviço voluntário. Vejam, isso seria uma maneira de criar norma penal excludente, exclusiva. Isso não pode, ela é impessoal, vale para todos. Agora, vejam que existem alguns crimes que são previstos para cargos ou categorias. Então, tem crimes lá cometidos pelo presidente da República. Não é a pessoa, não é uma lei falando assim, vou usar o exemplo do nosso presidente atual, Jair Bolsonaro. A lei não fala, o presidente Jair Messias Bolsonaro, se cometer essa conduta é crime. Não, fala lá, o presidente da República, porque presidente da República é um cargo. Jair Bolsonaro, ele está presidente. Por exemplo, crimes cometidos por servidores públicos. Então, o delegado de polícia, o promotor de justiça, o juiz de direito, todos eles são funcionários públicos, cometem crimes específicos, mas não é a pessoa. Muito bem, impessoal. Legal. Não vou falar em analogia, porque aqui é uma discussão mais longa, não vai se aplicar para nós. Eu quero falar sobre o que é crime. Crime, pessoal. E aqui acho que a gente vai encerrar daí falando sobre o crime. O que é crime? Definição de crime. Crime é uma conduta, uma conduta humana, típica, antijurídica e culpável. A gente precisa definir o que significa cada coisa aqui.
Tá? Então, para eu poder dizer que você é um criminoso, que você cometeu um crime, você tem que ter praticado uma conduta típica, antijurídica e culpável. Muito bem. Tá? Você fala, cometido conduta, tá errado, tá? Porque a conduta já é o cometer, mas língua portuguesa a parte aqui. Conduta humana, pessoal. O que é a conduta humana para fins do direito? Tá? É o comportamento humano voluntário. Tá? Se o comportamento humano for involuntário, não se classifica como conduta para fins do direito penal. Tá? Então, se você tá lá, bem bonitão, dirigindo seu carro, e sofre uma convulsão, e atropela 2 pessoas e mata elas. Praticou conduta? Foi conduta humana? Voluntária? Não foi, foi involuntário. Vai ser considerado conduta? Não. Se não é conduta, não é crime. Afasta a conduta, afasta o crime. Faltou qualquer um desses requisitos, conduta, tipicidade, então típica aqui, tipicidade. Faltou antijuridicidade e faltou culpabilidade, tá? E pode ser qualquer um, tá? Não precisa ser todos, um só. Faltou conduta, não é crime. É conduta, mas não é típica, não é crime. É conduta, é típica, mas não é antijurídica, não é crime. Tá? Então, faltou uma delas, já não é mais. Nesse caso, por exemplo, da convulsão, a conduta ela foi involuntária. Se é involuntária, não há crime. Já sei o que vocês perguntariam. Mas, professor, a pessoa sabe que tem essa condição, esqueceu de tomar o remédio e teve lá convulsão dirigindo e matou as pessoas. E aí? Aí a conduta humana foi voluntária. Tá? Mas não a convulsão. A convulsão é óbvio que é involuntária. Mas a conduta humana que foi voluntária foi a negligência. A pessoa agiu com culpa, ela foi negligente, ela deixou de observar um dever de cuidado. Deixou de tomar o medicamento e causou um acidente por isso. Aí a conduta humana será voluntária. Tá? Muito bem. A conduta, pessoal, ela se divide no direito em dolo e culpa. Tá? O dolo é aquela vontade livre e consciente de atingir um resultado. A gente escuta no jornal, né? Fulano matou ciclano com dolo. Ou seja, quando há vontade de matar. Cuidado, tá? Porque não dá para confundir e é capaz que as pessoas confundam. Dolo com vontade de matar. Não é vontade de matar. É vontade de atingir o resultado. Então, se a pessoa agiu com dolo num homicídio, ela quis matar. Se ela agiu com dolo no furto, ela quis furtar. Agora, você pode, sei lá, quero ligar meu computador, vai lá e aperta o botão do computador. Você agiu com dolo. Qual era o dolo? De ligar o computador. A sua vontade livre e consciente de produzir um resultado. Nesse caso, ligar o computador. Não necessariamente era um crime. Tá? Legal. Já a culpa, pessoal, tá? Aí é o famoso sem querer. Tá? Então aqui, deixa eu ver que se está já dividido. Tá? Então a culpa, pessoal, é o famoso sem querer. Então pensa assim, o dolo fez porque quis. Tinha a vontade livre e consciente de produzir o resultado. A culpa é o sem querer. Tá? Porque a gente tem a culpa em sentido amplo e a culpa em sentido estrito. Né? É o professor complicando as coisas, mas é só para definir, tá? Não precisa decorar isso. A culpa em sentido amplo é essa culpa que a gente está acostumado a usar no dia a dia. A culpa foi do fulano, a culpa foi do ciclano. Né? Atribuir a responsabilidade a alguém é culpar alguém. Foi você. Isso é a culpa em sentido amplo. A culpa em sentido estrito, tá? Que é o que a gente usa aqui no direito, é dizer que a conduta foi cometida sem a vontade. Tá? Ela não quis causar aquele resultado. Você está lá dirigindo, tá? E você está com sol no rosto, tá? Não consegue ver e atropela alguém e mata. O dolo seria assim, você viu a pessoa e fala, vou matar aquele desgraçado, atropela, matei, legal, era o que eu queria. A culpa, você mata a pessoa e fala, meu Deus, não queria. Foi sem querer.
Tá? Vejam, estou simplificando ao máximo aqui as definições. Se pegarem qualquer livro de direito lá, eles vão dar, né, uma descrição muito maior, tem toda uma filosofia sobre a conduta humana, né, o elemento volitivo, quer dizer, a vontade da pessoa, né, elemento volitivo é isso, qual era a vontade dessa pessoa? Ela queria matar mesmo? Ela queria ter roubado? Ela queria ter feito isso, aquilo? Tá? Lembra aí do caso da Mari Ferrer, né, que o rapaz lá foi absolvido, porque ele, em tese, né, a sentença diz a decisão que ele não queria estuprá-la, né, porque ele não teria como saber que ela estava alterada. Então ele não agiu com dolo, ele agiu com culpa. Tá? E aí, tá, pessoal, vejam que alguns crimes não prevêem uma forma culposa. O homicídio tem, homicídio doloso, artigo 121 do Código Penal, diz lá, matar alguém, pena, 6 a 20 anos de reclusão. Daí tem a forma culposa. Se você matou sem querer, tá? Então esse homicídio do 121 é o homicídio doloso, com vontade de causar resultado. Já o culposo, você não quis. No meu caso lá, eu atropelei sem querer. O que diz lá daí o parágrafo 3º do artigo 121 diz assim, se o homicídio é culposo, pena, detenção de 1 a 3. Olha a diferença. 6 a 20 para 1 a 3. Dá ou não dá a diferença? O elemento volitivo, a vontade da pessoa em produzir o resultado ou não produzir o resultado. Tá? Pensem lá no direito tributário. Tá? Você, como contador, está atuando, vai lá e você acredita cegamente que tudo que você fez está correto, corretíssimo. A administração pública vem e fala assim, você sonegou o imposto. Declarou tudo errado. De propósito, te acusam ainda. Fala, não, pelo amor de Deus, eu não achei que estava certo, que estava errado, eu fiz assim, assado o cálculo, porque para mim era isso, aquilo, e estava correto. Se tivesse previsão, né, de sonegação culposa, coitado do contador, né, tá ferrado. Porque, vejam, pessoal, pela própria característica da profissão e pela complexidade da norma tributária, de ter tanta legislação, às vezes esses erros cometidos pelo contador são tratados, principalmente no direito penal, como erros inevitáveis da profissão. A norma é tão complexa que a própria justiça entende, tá, que você vai cometer um erro ou outro. Tá? Então, às vezes, isso aí até tranquiliza vocês um pouco. Né? Fala, meu Deus do céu, né? Não vou atuar no direito tributário, porque se eu errar a vírgula aqui, eu vou ser preso. Por sorte, não. Tá? Ou, né, o teu cliente te manda os dados todos errados. E aí você faz a declaração lá, você paga o tributo com base nos dados que te foram fornecidos. Aí vem a administração pública e fala, contador, você é responsável. Se ferrou. Como que eu ia saber? O meu cliente que prestou essas informações, a responsabilidade não será sua, tá? Será do cliente, que também daí vai ter que discutir a parte dele lá. Porque às vezes ele errou também. E às vezes não vai ser crime isso. Então, na conduta aqui, já linkando a matéria de direito tributário, né, é ver que nos crimes tributários, pessoal, tá, a maior parte deles aqui, a previsão é dolo, é doloso. Se a conduta for culposa, tá, aí ou não vai ser crime, então aí você não vai ser responsabilizado, ou nas hipóteses que forem, pessoal, que às vezes tem possibilidade, sim, mas aí a pena geralmente é reduzida, bem reduzida, tá? Mas é raro. Falamos dos crimes aí específicos na próxima aula. Muito bem. Então, passando aqui. Conduta humana é isso, dolo e culpa. Tá? Eu ia falar um pouco sobre a culpa. A culpa é o sem querer, é o que basta para nós sabermos. Tá? Que ela tem modalidades, ela pode ser por negligência, imprudência ou imperícia, mas em qualquer uma das três é culpa. Então, se foi sem querer, porque você não tinha aptidão técnica, né? Você foi imperito, mas o resultado é conduta culposa. Se você esqueceu algo, foi negligente,
conduta culposa. Você foi imprudente, você fez alguma coisa sem observar o dever de cuidado. Estava acima de velocidade na rua, do limite de velocidade, atropelou alguém. Você foi imprudente. Não quer dizer que porque você estava a 80 por hora na via de 60, você queria matar alguém. Mas você agiu com imprudência. Logo, conduta culposa. Tá? Então, para, né, facilitar o dolo, vontade de produzir o resultado, queria mesmo fazer, a culpa foi sem querer. Não era o que eu queria. Né? Foi um acidente, vamos colocar assim. Bacana. Tipicidade. O que é conduta típica? Típico é o que é previsto na legislação penal. Tá? Então, inclusive, os artigos penais que prevêem penas, né, que prevêem os crimes, eles são chamados tipos penais. Tá? Então, falar conduta típica. O que é típico? É aquilo que é previsto na lei. Se não está previsto na lei, é atípico. Tá? Bem simples também. Muito bem. Só que a tipicidade, ela se divide, tá, em dois tipos. Nós temos a tipicidade formal e a tipicidade material. A tipicidade formal é exatamente o que está escrito na lei, é a forma. Tá? Formal vem de forma. Então, o artigo 121 do Código Penal diz matar alguém. Se você pega uma arma, dá um tiro em alguém e mata essa pessoa, você vai analisar qual foi a conduta. Eu queria matar, então foi dolosa, um dolo. Ela é típica? Vamos ter que ver se é típica formal. Está escrito na lei, né? Então eu falei, tipicidade é o tipo penal que está previsto na lei. Está previsto na lei que matar alguém é crime? Tá. Né? O que está escrito na lei? Matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Você matou alguém? Matei. Então compara o que aconteceu com o que está escrito na lei. Lembra da regra matriz de incidência tributária? Compara lá o fato gerador com a hipótese de incidência. Se bateu as duas, aí você tem o nascimento da obrigação tributária. No direito penal é igual. Você analisa a conduta humana, o fato, compara com o tipo penal. Se bater os dois, tipicidade. Tá? Só que ela se divide em dois. Estou falando que é formal, é só comparar com o que está escrito na lei. Matar alguém. Matou? Matou. Então, conduta típica formal. Tipicidade material. Esse fato criminoso, ele tem que causar alguma consequência jurídica, ele tem que ferir o bem jurídico protegido. No crime de homicídio, qual é o bem jurídico que eu protejo? A vida. Quando você matou alguém, você infringiu esse bem jurídico? Você lesou, machucou esse bem jurídico? Alguém morreu? Perdeu a vida? Perdeu. Então, a tipicidade material está presente também. Então, essa conduta é típica. Tá? Essa é a análise que tem que ser feita. Exemplo de conduta que é considerada atípica. Furto famélico, né? Princípio da insignificância, princípio da bagatela. Então vai lá a pessoa que está passando fome, não conseguiu dinheiro em lugar nenhum, procurou auxílio do Estado, né? No FAS, onde for lá, que estava com muita fome, não conseguiu, pediu dinheiro, ninguém deu. Chegou num ponto, talvez se não estão invadindo a minha casa. Não estão. Meu cachorro fica louco quando tem alguém. Então essa pessoa, né, ela estava morrendo de fome e ela foi no mercado. Ela pediu dinheiro, né, pediu no mercado, ninguém deu nada para ela. Ela falou, meu Deus do céu, eu vou desmaiar se eu não comer. Vai lá na seção de biscoitos e pega lá um pacote de biscoitos de 99 centavos, R$1. E sai do mercado, ou come ali dentro mesmo do mercado, não paga. Aí vem o segurança, né, vê aquilo, fala, vai pagar? Não vou. Então, né, vou chamar a polícia. Aí vem a polícia. O que ele fez? Ele pegou o produto e não pagou. Cometeu crime, vamos analisar. Será? Conduta. O que ele fez? Ele pegou aquilo para comer porque ele estava com fome. Ele comeu porque quis ou comeu sem querer? Pegou para ele aquilo porque quis ou sem querer? Pegou porque quis. Então, conduta dolosa. Ela é típica? O artigo 155 do Código Penal prevê o crime de furto. Diz lá, subtrair para si ou para outrem bem móvel alheio. Ele subtraiu,
Subtraiu. Tirou da esfera de domínio, de posse da outra pessoa aquele bem? Tirou, então subtraiu. Foi para si? Bom, ele comeu o biscoito. A intenção dele foi para pegar para ele mesmo. Tá? Então, subtraiu para si. O biscoito é bem móvel alheio? Bom, dele não era do mercado, então é um bem móvel alheio. Opa, conduta típica formal. Muito bem. E aí vem a discussão, né? Se eu abrisse o chat aqui, né, se vocês fossem discutir, eu com certeza ia dar bastante pano para manga isso aqui. E a tipicidade material? No crime de furto, eu protejo o bem jurídico patrimônio. O biscoito de 99 centavos fere o patrimônio do supermercado? Aí vem a questão humana do direito. Tá? Se você adota uma posição extremamente dura, né, aquela que diz dura lex, sed lex, né? A lei é dura, mas é lei. Aí pode ser que você entenda que sim, né? Não interessa se é 1 centavo ou se é 1 milhão. Fere o patrimônio. Cometeu crime, sim. Conduta típica. Mas, por outro lado, você pode ver, o que é protegido é o patrimônio. Feriu, de alguma maneira, o patrimônio? Putz. A ponto de justificar prender alguém? Vai por outro viés. O Estado que na Constituição Federal garante para a pessoa existência digna, saúde. Na hora de dar um alimento para essa pessoa, falhou, não deu. Na hora que a pessoa achou o próprio meio para não morrer de fome, aí o Estado age. Aí o Estado vem, né, 2 pés no peito, manda para cadeia. Será que é justo isso? Tá? Então a tipicidade material vai fazer essa análise. Tá? E aí, no caso, né, nasceu essa teoria, tá, do furto famélico ou do princípio da insignificância. O mal causado pelo crime, pela conduta típica formal, é tão irrelevante, né, para o mundo real, para o mundo aqui, né, dos fatos palpável, que não justifica a aplicação do direito penal. Não quer dizer que ele não tenha que indenizar o mercado, devolver o R$1, né? Entra com ação ao mercado lá. Né? Óbvio, estou sendo incisivo nesse ponto. Vou falar, o mercado não vai entrar com uma ação por causa de R$1, mas gera o dever para ele de ressarcir o mercado com juros e correção desse valor? Gera. Então faz sentido aplicar uma pena para essa pessoa? Senão um contrato aí que alguém fique inadimplente, né, e, sei lá, comprou um iPhone e não conseguiu pagar a prestação. Ah, professor, mas a pessoa não fez com a intenção de furtar o patrimônio, mas causou mais prejuízo ao patrimônio do que a conduta do cidadão lá que estava com fome, por exemplo. E aí, esse aí tem que ir para a cadeia também? Então, é uma análise a se fazer aí. Beleza. Então, tipicidade. Certo. A conduta ela tem que ser antijurídica, tá? E aí, foi conduta, foi típica. Vamos analisar se ela é antijurídica. Dentro da antijuridicidade, nós temos que analisar se essa conduta não foi praticada em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. Rapidamente, né? Legítima defesa. Tá? Isso só precisa ter uma delas, tá, pessoal? Se está em legítima defesa, não é crime. Se está em estado de necessidade, não é crime. Tá? Não precisa ser todas. Muito bem. Legítima defesa. O que diz lá o artigo 25 do Código Penal? Está em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então vejam, né? Você tem que estar no momento de agressão injusta, você não pode ter dado causa para aquela agressão. Não adianta chegar na pessoa, dar um tapa na cara dela, a hora que ela pega um pedaço de madeira para te bater, aí você pega uma arma e dá um tiro nela e fala que estava em legítima defesa. Veja, a agressão não foi injusta. Tá? Claro, dá muita discussão, né? Isso aí não é assim, tão cartesiano como eu coloco, né? Tão causa e efeito assim, mas a ideia é essa.
Você tem que usar os meios moderados para repelir essa agressão. Uma pessoa, ela te ameaça sem nada nas mãos, fala, passa a carteira, né? Senão eu te dou um soco. Você está sendo assaltado. Aí você pega uma metralhadora e fuzila a pessoa. Ah, mas eu estava sofrendo uma agressão injusta. Sim, mas você não usou os meios moderados para repelir aquela agressão. E aí, né, vão perguntar, professor, mas o que é o meio moderado, então? Aí depende do caso e a discussão vai longe nesse sentido. Né? Às vezes o entendimento paira lá, falar, putz, será que dar um tiro era moderado? Dar um tiro na perna era moderado? Tá? Mas daí, né, dá pano para mão. Beleza. Então, se tiver presente a legítima defesa, não é crime. Também existe a legítima defesa putativa. Tá? Não precisa decorar esse nome, mas a ideia é que você acha que está em legítima defesa, mas tem um motivo para isso. Tá? Tem um contexto para isso. Então, imagine lá os rivais, né? Uma gangue, traficantes, por exemplo, né? Que brigam pelo território. E aí um dos traficantes está lá num bar, bebendo alguma coisa. Chega o rival dele e vê ele lá no balcão do bar. E aí ele vai caminhando para dentro do bar. Ele pensa assim, putz, né, se eu fizesse uma irmandade com esse cara aí, a gente tomava o território inteiro. A gente ia ser muito mais forte, não ia ter briga, não ia morrer ninguém e tal. Vou tentar fazer uma amizade com o cara, vou tentar trocar uma ideia. Vou pagar uma bebida para ele. E começa a se aproximar do seu rival lá no bar e vai colocando a mão atrás das costas para puxar a carteira, pegar o dinheiro para comprar uma bebida. O rival dele no balcão do bar olha para trás, vê aquela cena, o seu arqui-inimigo, né, seu rival vindo para cima dele, colocando a mão nas costas, ele se desespera, puxa uma arma e dá 5, 10 tiros e mata o rival. Na cabeça do cara, né, desse que estava no balcão do bar, ele fala, meu Deus, ele ia me matar. Né? Você vê essa cena, não posso exigir dele outro pensamento. Mas o cara que morreu só ia pagar a carteira. Depois vai lá averiguar, ele nem estava armado. Ele estava com a mão na carteira. Eu vou julgar, ele vai ser julgado como se estivesse em legítima defesa. Porque eu podia presumir que ele se sentiria naquela situação. Então, cuidado, pessoal, tá? Não é dizer, professor, tô andando na rua à noite e vejo 2 pessoas vindo de moto. É aquela velha história, dois caras na moto. Aí você vê eles vindo, a hora que ele vai passar por você, você puxa uma arma e dá tiro, né? Eles falam, não, eu achei, né? Tinha quase certeza que eu ia ser assaltado. Aí que eles iam botar uma arma em mim. Não vai ter contexto, tá? Aí não vai valer. Cuidado, tá? Para não se valer disso, de qualquer maneira, assim. Legal. Também pode ter o excesso na legítima defesa é isso, né, pessoal? Ou você não usou o meio moderado, ou você ultrapassou, né? Você repeliu a agressão, mas continuou agredindo. Então a pessoa, ela estava vindo te dar uma pancada com um pedaço de madeira, e você deu um tiro na canela da pessoa, a pessoa caiu no chão. Largou a madeira, caiu no chão, lá gritando de dor. E aí você chega nela, né? Hasta la vista, baby. Dá mais 2 tiros nas pernas, depois um na barriga, depois um no peito, um na cabeça. Eu estava em legítima defesa. Você já repeliu a agressão injusta. Tudo que você fizer depois daqui é crime. Aí você vai responder pelo excesso. Tá? Então, no caso, você não responderia pela lesão corporal, de natureza média ou grave, né, por ter atirado na perna da pessoa, porque você estava em legítima defesa. Agora, o homicídio, né, aí você vai responder, tá? Porque cedeu. Ok. Estado de necessidade. Quem está em estado de necessidade? Quem pratica o fato criminoso, para salvar de perigo atual que você não provocou por sua vontade. Tá? Então você está salvando alguém, você está sacrificando um direito. Tá? Ou nem podia de outro modo evitar, tá? Ou seja, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, às vezes, aqui o texto legal ele deixa um pouquinho de dúvida. Mas a ideia é a seguinte: você, né, está naquela situação. É ele ou eu? Né? Sou eu ou ele? Ou, pode ser, é o filho dele ou o meu filho.
É o meu pai ou o pai dele, ou meu pai ou aquela outra pessoa aleatória na rua. Você vai ter que sacrificar algum direito em detrimento de outro. Então pensem, né? A gente está em sala de aula, eu estou dando aula ali próximo da porta, geralmente os alunos estão mais longe da porta do que eu, às vezes tem um mais perto, mas digamos que no exemplo eu estou mais próximo da porta. E entra um leão dentro da sala de aula. Do nada, a porta quebra, entra um leão lá, faminto. E ele olha para mim, porque eu sou o mais próximo. E eu saio correndo, pego um aluno e jogo na boca do leão. O leão, enquanto o leão mastiga o aluno, eu e todos os outros alunos fugimos da sala. Cometi crime de homicídio? Não, estava em estado de necessidade. Entre me salvar e salvar um aluno, eu me salvei. Tá? Vejam que eu não faria isso, né, pessoal? Eu me sacrificaria aí, né, em detrimento dos meus queridos alunos, com certeza. Também aqui encaixa a história do Titanic, para quem assistiu lá o final do filme, né, em que a Rose fala para o Jack, né, cuidado, spoilers aí, de um fato histórico e do filme, que também é super antigo, então não é spoiler, né? O navio afunda, tá lá a Rose, né, a história do romance entre Jack e Rose, a Rose está em cima da tábua, no meio do oceano Atlântico, negócio congelante em alto mar, e ela está em cima de uma tábua, tipo uma porta, e ela fala, né, não, Jack, se salve você, suba aqui e eu morro e você vive. E ele, não, Rose, eu te amo, quero que você viva e tal. E ele salva ela e morre afogado, né? Morre com hipotermia, lá, congela, sei lá. Ele podia muito bem, né, ao invés da cena ser tão romântica assim, ter pegado a Rose, enforcado ela, matado ela, jogado ela no oceano e subido na porta para se salvar. Ele estaria em estado de necessidade, direito dele ou dela. Não cometeria crime. Tá? Estava salvando de perigo atual um direito próprio ou alheio. Não era razoável que você sacrificasse esse seu direito à vida. Tá? Então, por isso, a lei te dá essa exclusão. O que mais que eu ia falar aqui? Que não provocou por sua própria vontade. Então, não adianta nada você tacar fogo no prédio, né? Aí você sair se debatendo lá com a pessoa que você quer matar, jogar ela no fogo e sair correndo do prédio. Falar, putz, era eu ou ela, tive que matar ela porque ela não estava me deixando fugir. Aí eu tive que matar ela para me salvar. Aí descobrem que você tá com fogo no prédio. Não vai ser estado de necessidade. Você deu causa à situação de perigo. Aí crime de homicídio qualificado. Né? Beleza. Quem tem dever legal de enfrentar perigo não pode alegar estado de necessidade. Então o policial vê você. Ele fala, não vou interferir, porque se eu for lá, eu posso levar um tiro. Então vou escolher minha vida ao detrimento do cidadão ali. Não pode, ele tem o dever legal de enfrentar o perigo. Não vale o estado de necessidade para ele. Bombeiro na praia lá, né? O salva-vidas. Não, se eu for salvar essa pessoa que está se afogando, é muito perigoso, vou morrer também, então não vou. O mar está muito brabo. Não pode, tá? Vai responder por crime lá, de homicídio, por omissão. Muito bem. Beleza, eu volto a falar aqui do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito na próxima aula. A gente conclui essa parte, fala um pouquinho dos crimes contra a ordem tributária em específico, né, em espécie aqui. E encerramos nosso semestre daí, na sexta-feira. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Obrigado. Boa semana para vocês. Até sexta.